Gostoso esse tempo, né? Salmo 108, versículo 1. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim, ó: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. O salmista dizia para Deus que o coração dele estava preparado. Por que estava preparado? Primeiramente, você nunca sabe o que Deus ele realmente quer fazer na tua vida. Mas nós sabemos que o que Deus faz é bom, não é verdade? Mas eu tenho que estar preparado para eu não perder, para eu alcançar, para eu conquistar. E pegar um exemplo para vocês. Nós somos sempre surpreendidos por situações. Se você olhar para a história da Bíblia, a Bíblia relata várias pessoas que um dia foram surpreendidas. O cego de Jericó, por exemplo. O cego de Jericó, ele não é cego de nascença. Ele se tornou cego. Então ele era um homem que ele via a luz do dia, viu o mar, ele viu tantas coisas bonitas. E um dia ele é surpreendido, um dia ele fica cego. Quando ele fica cego, eu imagino que vem dentro dele um pensamento de que talvez ele nunca mais ele viesse ali a ver as coisas que os olhos dele já tinham visto. Deve ser terrível. Tem gente que ele é surpreendido, como aquela mulher que a Bíblia conta, que tinha um fluxo de sangue. Era uma mulher bem sucedida, tanto que ela teve como gastar muitas coisas. E pelo que a gente olha no texto, entende, ela era uma mulher bem sucedida. Mas o que acontece com aquela mulher? Surge na vida dela uma hemorragia. Hoje em dia é tão fácil de resolver isso, não é como aquele tempo. As ciências hoje, aquele tempo ela era discriminada, não podia chegar perto de um sacerdote, não podia ficar perto das pessoas. Foi algo que deve ter surpreendido o coração dela. Mas eu poderia citar outros exemplos da Bíblia também, como por exemplo, o José, ele foi surpreendido pelos irmãos, colocando ele numa cova, não é verdade? Você não espera que os teus irmãos vão te vender como escravo, mas foi surpreendido. Poderia continuar aqui citando algumas outras situações que a Bíblia diz. Poderia falar um pouquinho de Moisés e de outros que foram surpreendidos. Amém, igreja? O próprio Davi, ele foi surpreendido quando ele cuidava das ovelhinhas lá do pai dele. Ele foi surpreendido por um leão, por um urso. Amém? Só que se o coração da pessoa não está preparado, aquilo que surpreende a pessoa acaba se tornando uma ruína. Eu citei o cego de Jericó. O cego de Jericó ouviu falar de Jesus. Você ouviu falar de Jesus. Amém? O cego de Jericó, ele presenciou uma oportunidade que passou por ele. Ou seja, ele teve a chance de mudar. Nós temos a chance de alcançar algo de Deus, mas para que eu possa alcançar, meu coração tem que estar preparado. A Bíblia conta que aquele cego, por exemplo, ele teve uma diversidade muito grande com as pessoas que seguiam Jesus, com as multidões. As multidões de alguma maneira tentaram impedir ele, só que o coração dele estava preparado para a rejeição, para as barreiras, para os impedimentos. E muitas vezes o nosso coração não está preparado. Você quer mudar aquela história, mas como o coração não estava preparado, qualquer situação que acontece te abate, te desanima. Amém? Ele acaba te jogando para baixo ao invés de você retornar aonde você almeja. E aí eu tenho dois exemplos dentro da Bíblia. Por exemplo, Davi, que eu falava agora há pouco, e o próprio Saul. O rei Saul, por exemplo, vamos lá em livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. O rei Saul, ele recebe o reino dele como um presente de Deus. Foi uma coisa boa para ele, aconteceu do nada. Amém? Ele passeando lá, indo atrás das jumentas do pai, e ele é consagrado rei. Claro, era um homem habilidoso, devia ter ali algumas aulas ali para lidar com uma espada, por exemplo.
era uma família boa, até uma família de posse. E ele, com aquela habilidade dele com armas, sabendo lidar ali com armamento, ele se torna um homem até assim, admirado por uma grande parte. Só que chega um dia que ele é surpreendido também. O que acontece com ele? Vamos ver? 17:1, ó. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Olha agora o que acontece. E os filisteus estavam no monte da banda do Além, ou de Dalém, né? E os israelitas estavam no outro monte, da banda de Daquém. E o vale estava entre eles. 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha uma altura de 6 covados e 1 palmo. E trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e o escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, escravos ou servos, pode estar na tua Bíblia, de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos o que, igreja? Vossos servos. Porém eu, se vencer e o ferir, então sereis vós nossos servos e nos servireis. 10. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos o que? Pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha só, o rei ia bem, não ia? O Saul tinha um exército, colocava o exército na batalha, perdia, batia em retirada, no outro dia tinha a chance de se reagrupar. Não é? Às vezes Deus dava vitória porque tinha valentes ali. Só que chega um dia que ele é surpreendido. Um dia ele é surpreendido e ele não sabe o que fazer. E diz a Bíblia que aparece esse gigante. E esse gigante às vezes aparece nas nossas vidas também. Às vezes ele vem em forma de um desemprego numa hora que você não está esperando. Não é verdade? Às vezes se perde. Lembra da pandemia? Não é? Teve gente que veio num mau momento mesmo. O pastor não estava preparado para nada. E o pessoal dizia assim, né? Fique em casa. E você não tinha o que fazer. É verdade ou não é? Não havia aonde recorrer. São os gigantes que surgem contra nossas vidas. Pastor, minha vida estava caminhando normal. Estava fazendo planos. As coisas estavam indo bem. Mas o coração talvez não estava preparado para a situação. E quando vem, a pessoa se desespera, bate o desespero. Ela não sabe o que fazer, como reagir àquela situação. Teve gente que fez besteira. Teve gente que entrou em desespero e fez besteira. É verdade ou não é? Porque o coração não estava preparado. Tem gente que não está preparado para uma separação, para um divórcio. Tem gente que não está preparado. Quando vem, ela é surpreendida, não está preparado muitas vezes para uma resposta de um exame médico. E quando acontece, porque você às vezes não tem como evitar, aquilo vem e te abala. O coração não está preparado na presença de Deus. Então tudo de alguma maneira acaba te afetando. Mas pastor, por que afeta tanto? Porque o coração não está bem com Deus, não estava preparado. Esse rei parecia que tudo ia bem na vida dele. Mas faltava uma coisa para ele não estava bem com Deus. Amém, igreja? Então, qual que foi a reação dele diante do gigante? O que aconteceu, igreja? Espantaram-se e o quê? E temeram muito. Por que o rei temeu? Porque agora era a vida dele. Agora não era desafiando o exército apenas.
Agora ele tinha que tomar uma providência. Se não tivesse ninguém, era ele que tinha que ir para a batalha. E como que ele ia fazer nessa batalha agora? Como é que ele ia enfrentar esse gigante? Irmão, qualquer pessoa, por mais que esteja bem a tua vida, eu vou te dar um conselho. Coloca a tua vida na presença de Deus. Anda com Jesus. Faz tudo o que a palavra te manda. Por quê, pastor? Porque qualquer hora pode surgir um gigante. E se o gigante surgir, o que você faz nessa hora? O que vai acontecer com as nossas vidas? Se eu tiver que enfrentar o meu gigante hoje, como é que eu vou enfrentar se eu não estou bem com Deus? Como é que eu vou passar por aquela situação se eu não estiver ali confiante na presença do Senhor? Se o inimigo me desafia, se Satanás me desafia, muitas vezes com câncer, uma doença, uma enfermidade, como é que eu vou ficar diante da presença de Deus? Eu não estou bem com Deus. Está conseguindo entender? Então ele não estava. Nessa hora esse homem começa a temer, ou seja, era um momento que ele podia estar bem com Deus e vencer o inimigo. Ele entrou em desespero. Tem uma tradução que diz que ele se desesperou. Amém? Eles se desesperaram. Olha que situação complicada. Mas vou te mostrar um exemplo diferente. Davi, um homem preparado. Pouquinho mais à frente, no versículo 23, eu vou pular a parte que Davi, pai manda ele ir lá, saber dos irmãos na batalha. Hoje é fácil, né, irmãos? Hoje tem um WhatsApp, né? Se tivesse na batalha, você mandava uma mensagem, não é assim? Ah, mas está sem sinal. Daqui a pouquinho apareceria um online para explicar. É assim ou não é? Você já saberia. Imagina, estaria tirando um selfie lá, né, irmão? E postando lá no Facebook hoje, né? Lá, olha o gigante ali, né? Às vezes até chegar perto do gigante para poder mostrar que o gigante era grande, né? Hoje seria desse jeito, mas não era assim. Então eles enviaram Davi. Quando Davi chega lá, diz assim, ó, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, e o filisteu de Guete o falou conforme aquelas palavras a Davi, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Agora olha só, e diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois que o homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas. E lhe dará o que, igreja? Sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai Israel. E então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu? E tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? 27. E o povo lhe tornou a falar conforme a palavra dele, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão, pula esse versículo aí, vamos para o próximo. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras. Que palavra? Que o rei faria com o homem que matasse o gigante. Só que você não vê Davi desesperado, vê? Sim ou não? 31 mesmo. Você vê Davi desesperado nessa leitura? Davi estava tranquilo. Por que Davi estava tranquilo, pastor? Porque realmente ele estava bem com Deus, o coração dele estava preparado. Era um homem, ou no caso ainda garoto, que quando via um urso, um leão, ele estava tão bem com Deus que aquilo não amedrontava ele, não assustava ele. Quando você está bem com Deus, a dívida não te assusta, as adversidades dessa vida não te abalam. Você está confiante, você sabe que Deus está à frente com você. Você sabe que aquela fase que você está vivendo, você sabe que vai passar. Você tem convicção dentro de você que seja lá qual for a intensidade, o problema que você enfrenta, aquilo vai cair por terra. Você sabe que Jesus vai passar por você. E quando Ele passar, você sabe que você vai até o fim e Ele vai parar para você. É verdade ou não é? Agora, quando você não está bem com Deus, o que você faz nessa hora?
Olha a reação de Davi. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Olha o que Davi diz. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O que Davi diz agora? Teu servo irá e pelejará contra este. Irmão, Davi olhou para aquilo ali e falou: é a minha oportunidade. Davi estava lá no meio do curral das ovelhas lá, não era? Cuidando de ovelha, não tinha nada, enfrentando o urso, enfrentando o leão. Aí aparece isso, vai ser acumulado de riqueza, vai casar com a filha do rei, amém? E não paga mais impostos. Davi abraçou aquilo ali. O rei Saul não, se desesperou. Leiloou a filha dele para quem realmente estivesse disposto ali a ir à frente da batalha. Era uma batalha, na verdade, do rei Saul. Mas ele não estava bem. Agora, quando você está bem realmente com Deus, irmão, pastor, veio o desemprego. Você sabe que você vai conseguir algo melhor. É verdade ou não é? Pastor, se Deus fechou essa porta para mim, Ele tem outra porta muito melhor. Talvez você está assim. Pastor, o que vai ser da minha vida? Se Deus fechou essa porta, você não ia sair daquela outra. Você estava preso àquilo ali, com medo de largar aquilo lá. Aí às vezes Deus permite você passar para que você possa ir além. E às vezes não entendemos isso. Mas quem está bem com Deus, o coração está preparado, ele fala: não, tudo bem, vamos vencer então. É verdade ou não é? Se veio uma luta na tua saúde, você sabe, o meu testemunho, pastor, mas é alguma doença, mas você sabe, eu vou vencer esse mal. Outro dia eu vi um link de uma mulher que morreu bebendo água. Vocês viram? Tomou 2 litros de água e morreu, porque bebeu 2 litros de água. Intoxicação por água. Eu falei: eu vou acabar morrendo desse jeito. Eu tomo mais do que isso. Eu tomo muita água. Vocês bebem bastante água? Não? Aí a irmã até comentou de manhã, tem gente que tem alergia à água. Vocês sabiam disso? Coisa terrível, já pensou? Alérgico à água. Terrível. Pastor, mas quantos enfrentam ali adversidades terríveis? Irmão, seja qual for a luta que vier, para quem está bem com Deus, o coração está preparado, aquilo vai ser um testemunho. Vai ou não vai? Porque você vai vencer. E quando você vencer, aquilo vai fortalecer ainda a tua fé. Diga graças a Deus. Fala para quem está pertinho de você, fala: essa batalha vai te fortalecer. Amém? Vai fortalecer a tua fé. É verdade ou não é? Mas quando a pessoa não está bem, ela começa a chorar: o que eu vou fazer da minha vida agora? Deus me abandonou. Agora, pastor, como é que alguém pode estar bem com Deus? Deixa eu te mostrar a diferença. Eu falava antes, Davi, ele tinha experiência com Deus. É verdade ou não é? Vou te mostrar já. Saul tinha experiência com armas. Davi, quando ele tinha uma luta, ele recorria ao Senhor. O rei Saul, quando ele tinha uma luta, ele recorria muitas vezes a cartomante, a coisas assim. Vou pegar um exemplo aqui dentro da palavra de Deus mesmo. 1 Samuel, vamos lá, 28, versículo 7. Vou mostrar uma luta que Saul teve na vida dele, no momento de desespero da vida dele. Quem que Saul foi buscar? Olha quando o coração não está preparado. O coração não está preparado, perdeu o emprego, ele vai para o boteco beber. Não é? Ele vai encher a cara para esquecer. Ele não está bem com Deus, deu errado a família dele, ele vai para a prostituição. Agora virou, né? Vida louca, ele fala. Então vai. Pastor, as coisas deram errado, o que ele faz? Ele sai brigando, gritando, discutindo, esperneando. Não é assim? A pessoa não está bem, fica nervosa, começa a gritar com um e com o outro dentro de casa. Você fala: mas por que está gritando? Não é verdade? Está do ladinho, mas está gritando. O Ramiro está dando risada por quê? A mãe faz isso. Ele fala que a senhora fala alto. Fala para ele que é só o volume da voz, né? Isso é só para cobrar o respeito ali. É verdade, o bebê é grande aí, né? Mas não é assim, mas tem gente que fica bravo.
Ele começa a gritar do nada. Já viu no trânsito? Tem um acidente, cidadão sai bravo, perguntando se o outro é cego, se não viu. Não, ele levantou e falou, hoje eu vou bater no carro de alguém, né, irmão? Claro que não é. Mas as pessoas ficam revoltadas, brigam, começam a gritar. E você não entende, mas por que está gritando? Ah, é que eu quero que me ouça. Fala baixinho que vai dar para ouvir. Não é verdade? Mas é o desespero. Então ali diz a palavra de Deus, irmãos, que na hora que o Saul esteve num momento complicado, ele até questionou Deus, mas o coração não está pronto. Primeira adversidade para. Ele parou e disse assim, ó, então disse Saul aos seus criados, buscai-me o que, igreja? Uma mulher que tem o espírito de, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul disfarçou-se, vestiu outras vestes e foi ele com os 2 homens. E de noite viera a mulher e disse, peço-me que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. E então a mulher lhe disse, eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído a terra e os adivinhos e os encantadores, por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, não sei porque que ele jurou pelo Senhor, né? Não temia, dizendo, vive o Senhor que nenhum mal lhe sobrevirá por isso. 11. E a mulher então lhe disse, quem te farei subir? E ele diz, faz-me subir a Samuel. E vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em voz alta, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Ou seja, até aqui, o Saul decide ir atrás de uma mulher, que fosse feiticeira, adivinha, ou seja, uma mulher que trouxesse do além um espírito de Samuel. Claro, isso é impossível. Quem morreu não volta. Mas quando ela faz isso, um demônio vem e engana. E olha no 19 que o demônio ainda fala para Saul, só para você ver quando ele pensa que é Samuel. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão de quem? E olha o que acontece com Saul agora. E amanhã tu e teus filhos estareis o quê? Comigo. E o arraial de Israel, o Senhor entregará na mão de quem? Já trouxe uma profecia de desgraça, de morte para a vida dele. Mas onde que eu quero chegar? No momento em que esse homem passa por um apuro, que ele entra em desespero, que a vida dele se abala, ele vai atrás de uma feiticeira. Tem gente que, como eu falei agora há pouco, a vida dele não está bem, ele vai atrás do agiota. Não é? Ah, o agiota vai me emprestar lá, então vou atrás dele. Mas cadê o teu Deus? Ah, pastor, não está dando certo ali, tem uns que não dá certo briga com a mulher, vai atrás da outra, vai atrás do outro, não é assim? E deixa, abandona o caminho de Deus. Tem gente, quando não está legal, ele fala, não preciso arejar a cabeça, e vai para o mundo, vai para a prostituição, para o pecado. Alguns vão atrás realmente de cartomante, de feiticeira, de adivinha, de pessoas que lê mão. Alguns vão atrás de horóscopo, vão atrás de tudo. Por quê, pastor? Porque não está bem com quem? Não tem intimidade com quem, igreja? Com o Senhor. Agora deixa eu te mostrar alguém que tem intimidade com Deus. Esse é o Saul. Agora vamos lá em Salmo 119, versículo 164. Salmo 119, versículo 164. Versículo 164. Acharam? Esse é Davi, tá bom? Podemos ler? No momento de luta da vida de Davi, no momento bom da vida de Davi, ele ia quem? 7 vezes no dia, faz o quê? Te louvo pelos quê?
pelos juízos da tua justiça. Ou seja, olha a diferença. No momento de luta, de aflição, ele ia até a feiticeira, adivinha, cartomante, ele ia atrás do que fosse necessário para trazer um morto. O outro, no momento da luta, ou de que está bem também as coisas, ele recorria a Deus, ao ponto de ser uma pessoa que louvava a Deus 7 vezes por dia. Ou seja, o coração de Davi estava preparado? Estava ou não estava? Estava preparado no Senhor. O coração de Saul estava preparado? Não estava. Na primeira luta, adversidade, ele já leiloava a família. Passou por outra adversidade, ele foi atrás de cartomante. Ou seja, Saul tinha experiência com armas. Tinha experiência apenas com ferramentas humanas. Davi tinha experiência com quem? Com Deus. Irmão, seja bom naquilo que você faz. Faça o melhor que você possa. Pastor, eu trabalho numa área, seja bom naquilo. Mas tenha experiência com Deus, porque quando o gigante aparecer na tua vida, você vai poder recorrer a Jesus e saber que Ele vai se manifestar ali. Pastor, a minha vida está bem com Deus. Pode vir, vai surgir, não está imune de nada não. Da mesma forma pode aparecer a doença, pode aparecer a enfermidade, pode aparecer a miséria, pode aparecer o gigante, o urso, o leão, o que for. Mas entenda, nesse dia você vai invocar a Deus e Deus vai te responder. Amém? Vou mais além. Salmo 89, versículo 20. Olha o 19 e o 20, tá bom? Amém? Glória a Deus. Estava pertinho? Vamos ler juntos? Então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um, que é o quê? E exaltei a um eleito. Quem que Deus exaltou, a igreja? 20. Achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Com ele minha mão ficará, e o meu braço o fortalecerá. Olha o que diz depois: o inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá, pois eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. Olha só a promessa de Deus. Mas ele diz que tinha achado Davi. Mas porque Davi tinha experiência com quem? Com Deus. Davi era íntimo de Deus. Pastor, eu tenho sido íntimo do quê? Tem gente que é íntimo da bebida. Ele até fala, né? Você não sabe beber não. O outro diz que sabe beber. Não é verdade? Um diz que sabe, entende tudo de cigarro, de droga, de não sei do quê. Irmão, a gente tem que entender de Jesus. É verdade ou não é? A gente tem que ter comunhão com Jesus. Um dia alguém falou sobre... Alguém dizendo como é que a pessoa do banco, por exemplo, aquela que lida com o dinheiro, como é que ela não é passada para trás ali no banco? Porque ela não pode, senão ela vai tomar prejuízo, caixa, não é? Mas como é que ela reconhecia quando aquela nota não era verdadeira? E o cidadão, ele responde, ele fala que ela não precisava conhecer todas as notas falsas. Amém? Ela não precisava conhecer todas as falsas, porque você não conhece tudo que é falso. Amém? Mas havia uma importância, ela conhecia qual era a verdadeira. Amém, igreja? Com Deus é assim também. Quando você tem intimidade com Deus, você conhece Deus, nada dá errado na sua vida. Diga graças a Deus. Amém? Tenha o teu coração preparado na presença dEle. Vamos voltar onde começamos? Salmo 57, vai lá rapidamente. Não, perdão, 108. Desculpa, é que o 57 também fala também, preparado está o meu coração, mas pode ser no 108. Vamos ler? Preparado está o meu coração, ó Deus. Prepare o seu coração para Deus. Vem a luta, vem a adversidade, esteja com o coração sempre preparado para o Senhor. Pastor, e se eu for surpreendido? José foi, mas ele estava pronto para quando o Senhor passou e ele se levantou. O cego
O dia vinha o pensamento para ele, nunca mais vai ver a luz do dia. Ele viu. Quando Jesus passou, ele sabia quem ele precisava que parasse para ele. Jesus parou para ele. Jesus vai parar para você também. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos invocar Jesus, o poder dele vai se manifestar na tua vida. Amém? Isso. Feche os olhinhos agora. Eleva seu pensamento até Jesus. De olhos fechados. Com o coração aberto para Jesus. Talvez você tenha enfrentado até lutas terríveis. Talvez você está aqui hoje, você está diante de uma adversidade. Talvez ninguém saiba, mas você tem os gigantes que você está combatendo. Talvez é aquela batalha dentro da tua casa, contra você mesmo, muitas vezes. Muitas vezes contra um pensamento de derrota, um pensamento de fracasso. Muitas vezes uma batalha na nossa mente. Você acreditar, você conseguir crer, você saber que você pode, como aquele cego conseguiu acreditar. O Bartimeu, ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que Jesus tinha cura para ele. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela dizia: se eu tocar nele, eu sararei. Ah, meu Deus. Veja se alguém, meu Deus, está diante de uma adversidade, diante, meu Deus, de um adversário, diante de um momento complicado, Pai. E com o teu poder hoje, meu Deus, entre em ação na vida dele, na vida dela. Pai, essa pessoa que ela está invocando ao Senhor agora, ela está dizendo: Jesus, prepara o meu coração, eu quero estar com o coração preparado na tua presença. Meu Deus, um coração preparado na tua presença, ele não teme maus rumores, ele não se desespera, Pai. Um coração bem preparado no Senhor, meu Deus, ele não vai se desesperar diante das aflições, diante das batalhas deste mundo, Pai. Meu Deus, diante daquela má notícia, diante daquele exame, Pai, diante, meu Deus, daquela enfermidade ou doença, Pai, mas a sua igreja está se preparando agora. Alguém está dizendo: Jesus, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, Pai. Meu Deus, o Saul, ele estava mais preocupado com as armas. Ele tinha uma armadura, ele tinha as vestes de batalha. Mas como que ele iria enfrentar aquele gigante, Pai? Como nós vamos enfrentar os nossos gigantes se o Senhor não estiver conosco? Se o Senhor não for, meu Deus, o nosso ajudador, como venceremos se o Senhor não nos guardar diante das lutas, das adversidades? Vai pedindo para Ele: Senhor, derrama sobre mim o teu poder, Pai. Diga para Ele: Deus, eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Pai, a tua igreja está orando agora. Talvez tenha pessoas dizendo: Jesus, eu tenho andado longe, eu tenho andado afastado do Senhor, mas eu quero estar perto de ti, Pai. Oh, vai orando agora, igreja. Erga a tua voz agora. Não se cale neste momento, não. O Saul esteve calado muito tempo. Quando ele invocou o Senhor, não teve resposta. Mas quando Davi clamou o Senhor respondeu. O fim daquela batalha nós conhecemos. Davi saiu vencedor daquele campo de batalha. O Senhor quer te fazer sair vencedor, como Bartimeu saiu vencedor, como a mulher do fluxo de sangue saiu vencedora. Pai, assim trabalha também sobre essa pessoa, meu Deus, essa pessoa que tem uma batalha, meu Deus, na vida daquele filho, aquele filho que está se distanciando do Senhor, que está se afastando de ti, Pai. Meu Deus, trabalha agora, venha com teu poder sobre cada um que está clamando. Isso, invoca
Coloca Jesus agora, vai dizendo para Ele: Deus, muda a minha história. Se você pedir, Ele muda. Se você invocar Ele, minha irmã, meu irmão, Ele vai transformar a tua história. Você vai ver coisas acontecer que você nunca imaginou que fosse possível. A presença de Deus vai te tomar de uma forma que você vai passar por cima da adversidade. A sua casa vai ser guardada por Ele. Santo, 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 santo. Isso, vai adorando a Ele agora, vai chamando a presença do Todo-Poderoso. Se você não orava em línguas, agora desperta o dom de Deus. Você que não era batizado com o Espírito Santo, desperta o dom de Deus na tua vida. Pastor, eu já orava. Então é hora de orar, de se edificar, de se fortalecer no Senhor. Ricantarida lamatere, xalamanurina lamatere, cantore covarina lamatere, gloriana ramala mamamamama cheia, ricovare cantarere, xiririririririri, balamarama matere. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Vai tomando a tua igreja agora, Pai. Vai tomando aquele coração que está te buscando. A presença dele só vem se você orar. Ele só vem se você clamar. Se você buscar a Ele, a presença dele te toma. Glórias e glórias, aleluia. E isso vai se enchendo no Senhor, vai se fortalecendo no Senhor e na força do poder, aleluia.